Aí vem o versículo 10, que é a compreensão do versículo 11, que fala assim: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir ou que virá sobre todo mundo. Aqui ele tem um conceito escatológico, ainda que os pós-tribulacionistas não concordam. Mas a expressão aqui está no futuro, da tribulação que virá. Então você tem a conotação que a igreja vai passar por perseguição, e tem uma conotação escatológica chamada período, o período da grande tribulação. E é uma promessa, porque esse período virá, mas a igreja será guardada. Aleluia. Isso, a igreja não passará pela grande tribulação. E aí eu fico vendo algumas pessoas querendo saber quem é o anticristo. Eu quero saber quem é o anticristo, mas eu quero encontrar o meu Cristo. Se você querendo saber, é fulano que é o anticristo, é Bertano que é o anticristo, é aquele que é o irmão, não quero nem saber. Se ele manifestar e a igreja estiver aqui, então quer dizer que nós pré-tribulacionistas estamos errados. Agora, se cremos que a igreja será guardada na grande tribulação, eu quero conhecer o anticristo, quero nada, irmão. Eu quero que a trombeta venha soar e eu quero encontrar com o meu Cristo nos ares. E eu vou guardar vocês. Eu vou guardar por da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Está vendo que não é só em Filadélfia? Não é só em Filadélfia. Então já começa o versículo 10 com uma conotação futura. Uma conotação escatológica. Que virá em todo mundo. Para provar os que habitam sobre a terra. Não é para provar a igreja. Olha, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, isto é. E aí, como que está essa proteção? Querido, observa que se nós pegarmos 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, está muito nítido que a igreja, ela vai ser tomada antes da manifestação do homem do pecado, antes da manifestação do anticristo, antes que a aliança com Israel seja restaurada, ou seja feita com o anticristo. Por quê? Porque a igreja não está esperando coisas, a igreja não está aguardando o movimento, a igreja está aguardando uma pessoa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Aí ele continua: e eis que cedo ou breve venho. Se um pregador tipo Márcio ia falar assim: agora eu começo a pregar. Eis que cedo venho. Está vendo como tem uma conotação futurística? Que virá o que é a tribulação para todo mundo, virá sobre os moradores, seus habitantes da terra, virá, e aí, sabe que eu também vou vir. Eis que cedo vem. A palavra cedo, ou breve, ele dá a ideia da volta iminente. Essa volta iminente, ela não é para todos, ela é apenas para a igreja. Vou repetir. Pastor, o que é uma volta iminente? Que o Senhor pode vir a qualquer momento. E Ele vai vir para quem? Está falando para a igreja. Então nós cremos no arrebatamento da igreja. E quando que será? É que nós usamos um termo, não que seja heresia, não é heresia, tá bom? Mas não é coerente. Nós falamos assim que Jesus está voltando, é errado. É errado esse termo. O correto é breve Jesus voltará. Porque é questão de quê? De uma volta iminente. E quando eu falo de assuntos futuros, no caso da escatologia, que é escato, que é últimas coisas, logia é estudo, o que define? Primeiro, o que eu tenho que saber sobre isso? Que dentro do contexto bíblico não tem divisão teológica, porque não é a ideia dos autores. Porque para os apóstolos, Jesus viria naqueles dias. Por isso que não tem uma conotação como temos hoje, uma construção doutrinária.
como as 3 linhas, né, de pré-tribulacionista, meso-tribulacionista e pós-tribulacionista. Não tem isso. Ele só tem a ideia universal, como todas essas linhas devem ter, que Jesus Cristo breve voltará. A escatologia, dentro do conceito de estudo, ela só dá uma organização sistemática para dar compreensão das profecias. Então eu tenho o que é bíblico e eu tenho o que são ponto teológico. O que diferencia um do outro, no caso de igrejas, seminários, ensinadores, pregadores, são pontos teológicos da escatologia. A essência não pode diferenciar. Alguém pode até acreditar que vai passar pela grande tribulação, mas tem que crer que Jesus vai voltar. Que essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja é que Cristo um dia vai voltar. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e breve voltará. Essa é a esperança da igreja. A igreja vive pela ressurreição. E é lógico que não é a escatologia que vai continuar sendo abordada até o final, mas é importante entender que a escatologia, além da primeira verdade, que nesse assunto ele não é sistematizado dentro da Bíblia, mas a essência sim. Outra coisa, a volta de Jesus, grave isso, a volta de Jesus não é um acontecimento. A volta de Jesus é um evento. O que é um acontecimento? Aconteceu, acabou. Exemplo, o que está acontecendo aqui hoje pela manhã faz parte de um evento que começou quando? Sexta-feira. Ontem, sábado, hoje pela manhã, e encerra o evento à noite. A volta de Jesus não é um acontecimento único, ele é um evento. Então existe um cronograma das coisas futuras proféticas, assim como o nascimento de Jesus. Aí eu não creio eu não creio nas revelações futuras, nas profecias futuras, mas Jesus nasceu, foi consequência das profecias do passado, que para quem estava no passado era algo do futuro. Então compreenda isso, a volta de Jesus não é um acontecimento, é um evento. Quando que dará a abertura desse evento? No arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja. Pastor, mas e os sinais? E os sinais? Os sinais não é para a igreja. Os sinais é uma plataforma. Hoje, com a igreja na terra, os sinais são plataformas que estão sendo construídas para o dia da operação do anticristo, para o dia do juízo da terra, para quando a igreja não estiver na terra. Como assim explica? Eu vou explicar. Vejam bem, a mulher em situação de parto, com as dores de parto, quando que as dores de parto começam a aumentar? As contrações, quando? Então, quanto mais tempo está se passando, mais a plataforma está sendo construída. Mais guerras, mais questões ideológicas, filosofias se tornando prática, o homem afastando-se de Deus. Por quê? Quanto mais está indo, mais a dor do parto está aumentando. Mas só que para nascer, para acontecer, o que tem que acontecer, a igreja tem que ser tirada. Então Jesus está falando assim, olha, eu venho em breve, eu vou vir. Se você acreditar, eu venho. Se não acreditar, eu venho do mesmo jeito. Se você estiver esperando, eu vou vir. Mas se não estiver, eu vou vir do mesmo jeito. Então esse evento começa com o arrebatamento da igreja. E o que é o arrebatamento da igreja? Todos nós já pregamos, lemos, temos nos nossos materiais um termo que também deve ser corrigido. Nós falamos que Jesus virá em 2 fases, sim ou não? Na primeira fase ele virá para a igreja, a segunda fase ele virá com a igreja. A primeira fase será invisível, a segunda fase todos os olhos o verão. A primeira fase ele não pisará na terra, a segunda fase pisará no Monte das Oliveiras. Nós falamos isso e pregamos isso. Mas esse termo, por mais que nós procuramos explicar, ele é equivocado. Pastor, não vai as fases?
O senhor é pré-tribulacionista mesmo? Sou, pode ficar tranquilo, não vou explicar. Jesus não virá em duas fases. Pergunta, como assim? Pronto, pastor. A vida toda nós aprendemos que virá em duas fases. Agora o venerando vem aqui e fala que não virá em duas fases. Quando desconstruir que a igreja construiu, não. A igreja não está errada no que crê. Às vezes nós estamos errados da forma que falamos. Eu creio no arrebatamento. Só que nós pegamos a doutrina do arrebatamento e apelidamos como a primeira fase. E ficou. É que nem os dogmas católicos. A igreja fala. E nós somos mais ou menos, na verdade, nós herdamos mais de 90% de prática do catolicismo romano no nosso meio. Porque nós somos fruto como protestante, não como igreja. Como protestantismo, fruto do catolicismo romano. E nós temos algumas tendências. Entre elas, tradições e dogmas. Por exemplo, primeira fase. Então ele vai vir, ele não vai vir em duas etapas. É primeira fase e segunda fase. Primeiro tempo e segundo tempo, é um único jogo. Mas são dois tempos diferentes. Poderia explicar assim. Mas vamos lá. Vejam bem, o arrebatamento da igreja é o encontro da igreja com Cristo para a sua segunda vinda. Então, quando Paulo está em 1 Tessalonicenses, ele olha de baixo para cima, ele vê a igreja subindo. Aí ele fala que vai ao encontro do Senhor, e o Senhor descendo. Se o Senhor está descendo, ele já está vindo. Então, em algum lugar, onde nós não temos esse mapa geográfico, nos ares, a igreja encontra com Cristo. E esse encontro vai durar 7 anos. Mas Paulo está vendo ele descendo. Então, quando ele começar a descer, vai demorar na cronologia humana, no nosso relógio, no nosso calendário, 7 anos. Por quê? Porque no encontro da igreja com Cristo, a igreja vai trocar de roupa, trocar de nome, ser galardoada. Oh, glória! E quando João está vendo a parousia, que é a volta de Cristo, quando Paulo vê de baixo para cima, João vê de cima para baixo. Paulo vê a igreja subindo, mas João já vê a igreja do lado de dentro. Então ele vê a nova Jerusalém que de Deus descia. Então o arrebatamento da igreja é o encontro da igreja com Cristo para a sua segunda vinda. Ponto. Porque se eu aplico que vai vir em duas fases, eu dou armas para aqueles que não acreditam. Então parece mito, né? Jesus vem, depois vem de novo. Não, o encontro é nos ares, ele não vai vir. Ele vai se apresentar à igreja. O arrebatamento é o assunto da igreja. Para o mundo, ele vem com a igreja. Aleluia. Eita maravilha. E ele está dando essa esperança. Ei, cedo, eis que breve venho. E aqui, queridos, é a palavra-chave. Guarda o que tens,